Nós escolhemos o tema de que comunicação, né? Aí a gente colocou a chave de sucesso do planejamento. Então já é uma frase bastante forte. Com a experiência que eu tenho do planejamento, o que eu vou dizer que isso acontece nos planejamentos que aconteceram sempre? É assim, vamos planejar. Olha, planejamento estratégico, planejamento estratégico. Lá sempre apareceu uma estratégia voltada para a comunicação. Por incrível que pareça, era uma comunicação do marketing. Não era a comunicação das relações das pessoas, que é muito importante na hora de se implantar um planejamento, inclusive até de tomar algumas decisões do planejamento, sobre as estratégias, sobre as metas, sobre as ações. Não, nós temos aqui uma assessoria de comunicação. Na área pública, até os municípios já têm, né? Mas o Estado, governo federal, tudo tem assessoria de comunicação. Mas vocês podem observar, na hora que olhar para o planejamento, vai aparecer lá, sim, a questão da comunicação, mas é voltado para isso que eu acabei de dizer. É para o marketing. É como é que nós vamos divulgar tudo que está acontecendo, é a comunicação também de... Aqui não pode sair nenhum documento se não passar pela comunicação, não sai, vai ter que ler. Isso é também comunicação, obviamente, é importante, mas para o sucesso do planejamento, que nós estamos dizendo que ela é realmente a chave do sucesso, a questão da comunicação, eu vou dizer por quê. Porque não pode ser, acho que é um termo que eu vou dizer que todo mundo conhece, o chamado Torre de Babel. Todo mundo sabe o que é Torre de Babel, não é? Uma coisa, outra entende a outra e no fim nada acontece. Quando estamos implantando um planejamento, há uma grande dificuldade. Primeiro, porque aquelas pessoas que não foram construindo no passo a passo, no momento ou nas fases de se planejar, elas não se sentem participante. Elas não se sentem. Então, é a questão número 1. E, ao não sentir participantes, na hora de executar, o segundo ponto é a comunicação. Um fala uma coisa, o outro escuta a outra, ou nem leva aquilo em consideração. Quanto mais falha a comunicação entre as pessoas, maior possibilidade do insucesso do planejamento. Planejou lindo e maravilhoso. Foi um grupo pensante, um grupo estratégico pensante, que depois não desdobrou isso para quem ia colocar a ação em prática. Elas não se sentem pertencentes, e assim, não é porque elas não querem, mas isso é não sentir, não entrou em mim. Não tem aquilo assim, você tem que ter a emoção. A hora que você foi para o seu pensamento, teve a emoção, você entra em ação, e isso não acontece pela questão da comunicação. Então, eu vou reafirmar que, do meu ponto de vista, realmente, o planejamento precisa de uma excelente comunicação, sob pena de ter muita dificuldade e, às vezes, não alcançar os seus resultados. Um exemplo é assim, gente... Olha, agora nós resolvemos que nós temos que fazer um planejamento, porque o planejamento agora é tudo muito importante, porque o planejamento. E aí, o que faz? Reúne só com os líderes e fala, vamos planejar. E dá a urgência do planejamento. A pessoa está fazendo aqui agora o quê? Está comunicando por enquanto. Só que essa comunicação já começou discriminatória. Por quê? Porque a liderança é muito importante, ela é fundamental. Mas quando se trata de planejamento, tinha uma pessoa que trabalhava com planejamento, até fiz uma consultoria com ela, eu me lembro que ela nunca esquecia de dizer isso. Ela costuma dizer assim, gente, não traga para o nosso trabalho de planejamento pessoas, traga conhecimento. O que ele estava querendo dizer? Tem tantos funcionários com tanto conhecimento e na hora que vai planejar, leva só a liderança. Não. Mas a empresa é grande, não dá para trazer todos. Claro que não dá para trazer todos, mas dá para trazer aqueles que têm bastante conhecimento. Senão eles sentem discriminados. Eu conheço essa situação. Então, que eu estou dizendo da comunicação. Esse planejamento, a hora de fazer o planejamento, já não... Aí eu vou falar agora de planejamento. Não terá um
excelente e talvez nenhum bom planejamento. Primeiro, por quê? Nós vamos ter dois grupos, um de um lado e outro do outro. Um que foi convidado e ele se sente realmente participante, e eu que estou dentro, ele se compromete, e o que não participa, e realmente ele sente também não reconhecido. E o que ele pensa? Ele pensa exatamente isso. Na hora de ir para a prática, ele pensa assim, do planejamento, ele vai pensar o seguinte: não foi eu que fiz esse planejamento. Pode, inconsciente, tá, gente? Eu estou dizendo aqui de inconsciente. O inconsciente vai pensar exatamente isso. Eu não fiz parte disso, nem sei exatamente do que estão se tratando. Aí vai lá e traz uma ação para eu fazer. Traz para eu fazer. E aí, eu não sei nem de onde vem a história. Então, assim, a instituição, a organização, precisa ter uma comunicação de tudo, desde a missão, a visão, os valores, tudo aquilo que foi planejado, que não deu para todos participarem, mas apresente. E ainda pode pedir opinião, inclusive. Elas, agora sim, elas vão se sentir. Porque elas vão dizer assim, olha, realmente é isso. Aí vai perguntar, a gente tem que usar também a nossa mente, né? Dizer assim, isso faz sentido para vocês? Sim, tem que ser assim. Pronto, o cérebro já aceitou. Então é isso.